Fala pessoal, sou o Fábio Guilherme, apostador profissional especialista em NFL, e hoje a gente vai fazer uma coisa muito interessante aqui, que é conferir 3 equipes que devem surpreender esse ano na NFL. Tá? Quando eu falo surpreender, é simplesmente bater o over, tá? Neste mercado aqui de vitórias na temporada regular. Para quem não entende muito bem, na temporada regular da NFL, cada equipe disputa 17 partidas, tá? E com base nisso, as casas fazem nessa época do ano uma projeçãozinha ali, tá? Assim como fazem partidas de futebol, até mesmo na NFL, over e under pontos, eles fazem essa projeção de quantidade de vitórias que as equipes vão ter na temporada regular. Tá? Então aqui a gente tem linhas para todas as equipes da NFL. Vou pegar aqui, por exemplo, o Chiefs, que é o atual campeão, então aqui 11.5. Ou seja, o que isso aqui significa? Se o Chiefs conseguir vencer 12 ou mais jogos, é green, aqui no over, mas você apostar no under, você precisa que eles vençam no máximo 11 jogos. Então aqui a gente tem linhas para todos os jogos e a gente vai conferir 3 equipes que devem bater o over e que devem surpreender esse ano na NFL. Antes de mais nada, aqui na descrição tem 2 links, tá? O primeiro deles é link de cadastro na Pinnacle. Você precisa fazer conta na Pinnacle, se você não tem, cara, você está perdendo aí as melhores odds do mercado, liquidez excelente, e obviamente você nunca vai precisar criar outra conta. No momento que você faz uma conta na Pinnacle, acabou. Não precisa ficar criando várias outras coisas, se preocupar com limitação, não é isso. Criar uma conta é sua para sempre, sem precisar ficar caçando CPF, umas coisas que você já sabe como é que funciona. Liquidez, excelente. E as odds, cara, se você não acreditar em mim, quando começar a temporada da NFL, compara as odds da Pinnacle com outras casas que vocês vão ver o que eu tô falando. Uma diferença gritante e que faz muita diferença no longo prazo, numa temporada de 6, 7 meses da NFL. Você vai ver que isso faz diferença. Você pegar sempre as melhores odds em todas as operações, tá? Então esse ano eu vou trazer algumas operações grátis aqui no YouTube e é muito importante que você tenha conta na Pinnacle porque todas as nossas operações vão ser na Pinnacle com odds Pinnacle e linhas também da casa. Fechou? Então aqui embaixo está o link deles de cadastro e o link também de inscrição para o broker da VegaBets. A gente está cada vez mais perto do início da temporada regular. Muitas pessoas já estão inscritas. A gente vai começar já a chamar o pessoal para formar nossa equipe. Então clica aqui no link embaixo do broker para fazer parte da nossa equipe e lucrar com a gente durante a temporada da NFL. Fechou? Vamos começar. Vou escolher a primeira equipe aqui, tá? Não são equipes que, nossa, é o Rams, o Falcons e o Texans. Não é isso. Tá? São 3 equipes que devem surpreender, estão em evidência já. Eu escolhi elas simplesmente porque eu tenho muita confiança no over. Não são equipes que estão fora do radar, não são equipes enfim, que devem ser, por exemplo, o Seattle Seahawks ano passado, que estava para ganhar 4 jogos e ganhou sei lá quantos sobre os playoffs. Não é isso. São realmente 3 equipes que devem bater o over, mas que meio que já estão em evidência. Fechou? Primeiro deles, Jacksonville Jaguars, tá com linha aí de 9.5 vitórias, ou seja, para bater o over tem que vencer mais de 9 jogos, tá? Vencer aí 10 já é o suficiente pra gente. Teve 3 coisas que o Jaguars fez esse ano no ataque que me agradaram. Não só no ataque, tá? Eu vou listar também a defesa, mas no ataque foram 3 coisas que me agradaram bastante, que foi, primeiro, Tank Bigsby, um novato aí parrudão, powerback. O jogo terrestre do Jaguars ano passado teve muita dificuldade situações de goal line, situação de poucas jardas. A gente sabe que o Travis Etienne ele é muito rápido, ele é speedback, mas ele não tem aquela força, né? Aquele running back parrudão para ganhar jardas em situações de goal line, terceira para 1, terceira para 2, aquele running back que vai no meio da linha ofensiva, no meio da linha defensiva e vai conseguir abaixar a cabeça e brigar por aquelas jardinhas necessárias, tá? O Travis Etienne ele não é muito esse cara. Ele é realmente aquele cara do scream, aquele running back rápido que é utilizado no jogo aéreo, e tava faltando esse cara aqui. Jacksonville conseguiu recrutá-lo na terceira rodada, e eu acredito que ele com certeza vai ajudar muito o ataque do Jacksonville. Foi uma deficiência realmente no jogo terrestre, essas situações de goal line, situações de poucas jardas, e ele chega aí para realmente lidar com essa situação e ser o cara dessas situações. Segundo ponto, Evan Ingram, o tight end daí, eu acho que ele teve uma conexão muito boa com o Trevor Lawrence, e eu tinha certeza que se ele conseguisse reacionar com a equipe, cara, do jeito que aquela conexão estava sendo construída, é uma conexão que pode render bons frutos pro Jacksonville Jaguars, tá? Então, muito interessante ver que eles conseguiram reacionar com o tight end e que eles podem estender aí essa relação aí entre Trevor Lawrence e Ingram. Acho que é uma relação que pode realmente render bons frutos aí para Jacksonville, tá? Terceiro ponto, Anton Harrison aqui, tá? Utilizaram sua escolha de primeira rodada com um right tackle, precisava melhorar essa linha ofensiva, era realmente uma linha ofensiva com buracos,
e começar a lidar com esse problema precisava ser imediato, tá? E eles foram lá, usaram uma escolha de primeira rodada num right tackle, eu achei que foi uma coisa muito certa. E assim, já podemos esperar que essa linha ofensiva seja melhor que do ano passado, com o right tackle como o Anton Harrison, que teve uma carreira muito boa no college, tá? Eles estão com um trio ofensivo muito bom no grupo de wide receivers. Calvin Ridley, que perdeu ano passado devido à suspensão, tava apostando aí o safadinho do Calvin Ridley, mas que chega aí, cara, para ser o WR1 do Jacksonville Jaguars, um recebedor muito bom, muito bom. E obviamente Zay Jones e Christian Kirk foram jogadores que acumularam vários highlights no ano passado. Se eu não me engano, o Marvin Jones, ele saiu do Jacksonville Jaguars, voltou para Detroit. Apesar dele ter saído, Calvin Ridley chega aqui para realmente não só lidar com essa ausência do Marvin Jones, mas realmente para ser um upgrade no corpo de recebedores, tá? Eu não falei muito do Trevor Lawrence, que é realmente um QB excelente, um QB que é estrela na NFL hoje, está em constante ascensão, constante evolução, e que deve vir aí para mais um ano aí de evolução, com uma linha ofensiva melhor, com uma conexão melhor com o Evan Ingram. Agora, finalmente, um baita recebedor, tá? No Calvin Ridley. Então, acho que a gente vai ver uma evolução muito interessante no Trevor Lawrence mais uma vez, tá? Em mais um ano. Defensivamente, eu acho que o Jaguars já tem uma defesa bem legal. Tá, os 11 titulares são bem legais mesmo. A gente vê aqui, eles utilizaram, né, escolhas de primeira rodada em 2 jogadores defensivos no ano passado, Trayvon Walker e Devin Lloyd, jogadores que devem continuar evoluindo, estão entrando no seu segundo ano apenas. Tem o Josh Allen, outros jogadores aqui que foram recrutados em começo de draft. O ponto principal do Jacksonville Jaguars na defesa esse ano, na off-season, era realmente lidar com o elenco no geral, tá? A gente sabe que NFL, vários jogadores se lesionam, vários jogadores não conseguem chegar a dezembro totalmente saudáveis. Jaguars teve um grande problema no passado quando alguns jogadores chaves começaram a se lesionar. Então, como vocês podem ver, não recrutaram nenhum grande playmaker defensivo, tal, um jogador que teve uma grande carreira no college, mas recrutaram realmente aí jogadores para compor o elenco e enriquecer o elenco defensivo. Então, Tyler Lacey, Yasir Abdullah, Ventrell Miller, jogadores aí de 4ª rodada, 5ª rodada, 7ª rodada, 6ª rodada, realmente para tentar enriquecer a defesa do Jaguars e tentar lidar melhor com essa questão de reta final de temporada regular, playoffs aí, né, quando a defesa já está começando a ter alguns desfalques, e eu acho que eles resolveram isso aí já de imediato nessa off-season. Eu fiquei com a dúvida, talvez eles pudessem fazer isso nos próximos anos, mas eles realmente quiseram lidar com esse problema já nesta off-season, e eu acho que lidaram muito bem. A gente vai aqui rapidinho simular a temporada regular do Jacksonville Jaguars. Obviamente que é impossível, semanalmente, diariamente, são inúmeras surpresas, exceções, mas a gente vai tentar aqui, tá? A gente obviamente não tem como prever lesões, prever nada disso, mas vamos tentar imaginar aqui a temporada do Jacksonville Jaguars, tá? Acredito que eles começam com vitória, tá? Indianapolis Colts está realmente em chamas. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o futuro do Jonathan Taylor é uma incógnita. Anthony Richardson não tem um baita corpo de recebedores para ajudá-lo. O próprio Richardson, não sei se é bem interessante ele já ser QB titular de imediato, como eu falei no vídeo dos QBs, eu falei um pouco sobre isso, sobre essa minha preocupação com o Richardson. De qualquer maneira, espero a vitória do Jaguars aqui. Cara, tem uma boa chance aí dos Jaguars talvez varrer essa divisão, porque o Jaguars foi uma equipe que realmente melhorou nessa off-season, enquanto que os demais rivais aparentemente pioraram. O Texans continua aquela mesma coisa, tal, QB novo, um head coach novo, não dá para saber o que esperar. Tennessee definitivamente piorou, e o mesmo pode ser dito do Colts, tá? Então tem uma chance aí real do Jaguars varrer essa divisão e ficar 6-0. Na pior das hipóteses, repetir a campanha divisional do ano passado, que foi 4-2, tá? Não vou colocar a vitória do Jaguars aqui, tá? Mas eu realmente acredito que um desses 2 jogos aqui pode ser vencido pelo Jaguars. Eu acredito que a chance do Jaguars vencer um desses 2 jogos aqui é maior que 50%. Tá? Para vencer um desses 2, eu acredito. Eu vou escolher o Jaguars para vencer esse jogo aqui contra o Bills, porque é uma equipe que já está muito mais acostumada com o fator londrino, uma equipe que normalmente está jogando lá na Inglaterra, e eles vão jogar em semanas seguidas na Inglaterra. Então a gente sabe que o principal problema, né, o que os jogadores mais reclamam nesses jogos internacionais é a questão da semana ser realmente muito conturbada, cara. É uma semana muito difícil, é uma viagem super longa, você chega lá, é basicamente como tem um media day, basicamente, igual o Super Bowl, e o tempo de treinamento é curto, obviamente você está treinando num lugar desconhecido, então assim, tem muitas coisas que não contribuem para a melhora de desempenho, tá? Não tem como falar com a equipe que joga melhor em Londres do que em casa, né? Mas
Jaguars é uma equipe que está bem mais acostumada do que o Bills a jogar em Londres, é uma equipe que normalmente joga lá, e eles vão jogar jogos seguidos. Então essa semana aqui para os Jaguars não vai ser normal, mas já vai ter passado todo aquele caos que vai ser essa semana aqui. Então assim, Bills vai chegar em Londres nesta semana aqui, tudo que o Jaguars sofreu nessa semana aqui, o Bills vai sofrer aqui. Então eu acho que os Jaguars podem realmente vencer esse joguinho aqui, tá? Da mesma forma que eu acho que o Jaguars vence esse jogo aqui, tá? O Falcons realmente é uma equipe que tem reformulação, uma equipe que não tem um baita QB1, não tem muito o que esperar do Bijan Robinson agora, porque uma linha ofensiva não é tão forte, o grupo de recebedores também não é tão forte, então acho que as defesas adversárias já vão estar muito na expectativa do Bijan correndo, então talvez ele não tenha uma baita temporada como está todo mundo esperando, tá? Então eu acho que eles vencem aqui contra o Falcons. Aqui, como foi para vocês, né? Houston Texas está cortado para ser a pior equipe da divisão. Eu acho que o Jaguars vence em casa aí, depois, tá? De iniciar a temporada, de estrear em casa com derrota, tá? Então, eu acredito que eles começam 4-1. Aqui, eles recebem o Colts em casa, eles devem vencer. Saints e Jaguars, vamos dar essa vitória aqui pro Saints, tá? Apesar de ser um jogo completamente 50-50, eu acho que até, dependendo da situação na temporada, talvez até o Jaguars entre como favorito, quem sabe, mas vamos dar essa vitória pro Saints. E aqui também é outro jogo que é super acirrado, mas o Jaguars vem aí de uma mini bye, né? O que significa isso? O Saints vai jogar aqui na quinta-feira com o Jaguars, e o Jaguars só joga no outro domingo contra o Steelers, né, fora de casa. Então, esses 3-4 dias de folga, de preparação a mais que as equipes têm na NFL, elas tendem a surtir efeito, né? Equipes que têm essa mini folguinha aí, geralmente tem uma leve vantagem, principalmente no último quarto, quando o desgaste físico começa a aparecer. Mas, cara, é um jogo aqui que, né, 50-50, mas vamos dar essa vitória aqui pro Jaguars, tá? Jacksonville e São Francisco, duas equipes vindo de folga. Vamos dar essa vitória pro São Francisco, mas assim, não me surpreenderia nem um pouco o Jaguars vencer. O Jaguars tem um QB melhor, uma defesa totalmente capaz de aparecer bem, vindo de folga, jogando em casa. Não me surpreenderia aqui uma vitória do Jaguars, tá? Primeiro jogo contra o Titans, né? Uma equipe que, obviamente, teve inúmeros downgrades esse ano. Vários jogadores saíram. Não sei se os substitutos vão conseguir produzir à altura. Então eu vou dar aqui essa vitória pro Jaguars. Mesma coisa aqui contra o Texans. Bengals e Jaguars, jogo de segunda-feira. Jogaço. Não me surpreenderia aqui o Jaguars vencendo, tá? Mas eu vou dar essa vitória aqui pro Bengals, tá? Mas assim, da mesma forma que eu escolhi aqui, que eu tô dizendo que dois jogos aqui o Jaguars deve vencer, jogando em casa, cara, um desses dois jogos aqui eu também deve vencer, tá? 49ers aqui, vindo de folga. Beleza que o 49ers também vem de folga, mas é diferente quando você joga em casa. E aqui também, jogo de segunda-feira, prime time, horário nobre. A gente sabe que as equipes da casa sempre entram super motivadas aí, jogando em casa, principalmente o Jaguars, que não é uma equipe que vai ter tantos jogos em horário nobre esse ano quanto o Bengals, então quem sabe aí o Jaguars entra super inspirado, motivado e consegue essa vitória em casa, tá? Acredito que o Jaguars vence o Browns, acredito também que o Jaguars consegue bater o Ravens, tá? Jogando em casa. É uma equipe que recentemente vem tendo sucesso contra Lamar, contra o seu aspecto do out-threat, e eu acredito que eles vencem aqui em casa, depois de perder, né, o jogo teria em casa contra o Bengals. Mesma coisa aqui, eu acho que nessa altura do campeonato, cara, esses dois times aqui vão estar em situação meio caótica, tá? Eu realmente não tenho muito o que esperar dessas duas equipes, em dezembro principalmente. Então, vamos de 2 vitórias aqui pro Jaguars, e aqui a gente vai estar com campanha de 12-4, vamos até dar essa vitória pro Titans, sei lá. Acontece os astros se alinham aqui e o Jaguars perde pro Titans. E eles ficam na divisão 5-1, tá? Eu acredito que eles têm boa chance de varrer. Mas ficou 5-1, beleza. Campanha de 12-5, tá? Vamos lembrar que aqui tá com a linha de 9.5, ou seja, tem que vencer mais de 9 jogos. E então, cara, 12-5 é realmente, eu acho que é o esperado aí pro Jacksonville Jaguars, a equipe que melhorou esse ano. Tem jogos aqui, cara, que o Jaguars pode vencer, sei lá. Pode vencer aqui, pode vencer aqui definitivamente. Não sei se chega a tanto isso aqui, tá? 14-3. Da mesma forma que a campanha de 12-5, se o Bills vence aqui, sei lá, o Bills consegue lidar com todo o fator londrino aqui, essa semana de Londres. Bills vence aqui e o Steelers vence em casa. Ainda é uma campanha de 10-7, tá? Ainda bate o over. Então assim, eu acredito que esse over aqui, nessa odd, tá bem legal.
tá? Segunda equipe, uma equipe que desde 2002, se não me engano, é disparado a equipe que mais conseguiu bater a linha de over. Todos os anos eu mando essa operação, tá? Mandava no grupo VIP. Vou mandar aqui para vocês esse ano, que é o Steelers, cara, para bater o over, que chega a ser quase um desrespeito com essa linha aqui de 8.5. Quem acompanha o Steelers, quem acompanha a NFL mais a fundo, sabe que a equipe tem uma baita equipe. Uma baita equipe, um baita elenco. Kenny Pickett entrando no seu segundo ano. Assim como o Trevor Lawrence, tá? Teve evoluções semanais no seu ano inicial. Kenny Pickett também teve essas evoluções, e esse ano realmente estou esperando uma evolução muito interessante do jogador. Apesar de ser pré-temporada, já deu para ver algumas coisas que ele conseguiu corrigir do ano passado, muitas coisas, leituras pré-snap, ele mesmo chamando jogadas, algo que ele não fez no ano passado. Então, cara, eu acho que a gente vai ver o Kenny Pickett bem mais confortável, bem mais à vontade nesse ataque. Obviamente, quanto mais tempo um jogador com pouca experiência na NFL vai conseguindo agariar, vai conseguindo construir aí ao redor dos seus novos companheiros de equipe, né? Vai conseguindo ter mais experiências, mais situações, mais ele vai melhorar. Então, no backfield, a gente tem aqui Najee Harris e o Jalen Warren. Quem não sabe, o Warren, ele teve uma baita carreira no college, em Oklahoma State. Não sei como ele passou o draft despercebido e não foi draftado, mas ele chegou aqui no Steelers. E, cara, hoje, de verdade, a gente tem muitos torcedores, cara, que pedem o Jalen como titular. Ele é muito, muito bom. E eu acho que o Steelers vai começar a dividir mais os snaps, o que eu acho que é excelente, tá? Porque o Warren, quando entra, vai muito bem. E o Najee, cara, ele precisa... Eu percebo que ele se cansa muito rápido. Ele é um running back grande, parrudão, e eu vejo que ele se cansa rápido. Depois que ele tem 2, 3 corridas seguidas, ele já tá morto. Então eu acho que o Steelers vai esse ano começar a revezar mais snaps aqui, e vai ser muito interessante observar isso, tá? Trio de wide receivers, George Pickens. Todo mundo tá vendo hype ao redor desse recebedor, teve uma carreira brilhante no college. Ano passado, com toda a situação na posição de quarterback, ele não teve tanta estrela, apesar de ele ter tido a recepção do ano contra o Browns, mas eu acho que esse ano ele realmente vai aparecer muito bem. A gente viu algumas comparações aí nessa off-season do Ryan Clark, comparando ele ao Justin Jefferson. Hoje, obviamente, é uma coisa que, né, o George Pickens ainda não produziu praticamente nada na NFL comparado ao Jefferson, mas, cara, já meio que mostra realmente o nível do George Pickens e o quanto ele pode contribuir, tá? Deontay Johnson é um recebedor número 1, tá? Não é um baita recebedor, não é um baita playmaker, mas é um recebedor número 1. Parece que não, mas tá entrando aí apenas no seu 4º ano na NFL, 5º ano, muito novo ainda. E o Allen Robinson aí que chega realmente para dar um ar mais veterano nesse corpo de recebedores, tá? Como torcedor dos Steelers, eu sei também que esse Calvin Austin aqui, cara, um hype gigantesco, tá? Os treinadores, os próprios jogadores fazem ao redor dele. Ele tá no seu 2º ano, se machucou no passado, perdeu toda a temporada, e se machucou no training camp ainda, e acabou perdendo toda a temporada regular, mas é um jogador que tem, cara, o Steelers tem muita expectativa ao redor dele, quem sabe a gente vai conseguir ver um pouco mais dele esse ano, agora que finalmente está saudável. E a linha ofensiva que melhorou muito esse ano, tá? Isaac Seumalo, que estava naquela linha ofensiva do Eagles, que chegou ao Super Bowl no ano passado, foi disparada a melhor linha ofensiva da liga no ano passado, e ele chegou aí como free agent pro Steelers. A equipe usou sua escolha de primeira rodada com o Broderick Jones, de Georgia. Certeza aí que tem tudo para ter uma carreira brilhante na NFL, teve uma carreira brilhante no college. Não sei se ele chega para ser titular de imediato, como mostra aqui o depth chart, né? Semana 1, a gente tem um Bosa chegando em Pittsburgh, então não sei se é um matchup tão interessante para um novato, né, enfrentar o 49ers assim logo de cara, aquela super linha defensiva. Então talvez a gente não veja ele tendo essa ação de imediato, mas, cara, uma linha ofensiva que melhorou muito. Mason Cole chegou também, enfim. Tanto o Cole quanto o Nate Herbig também, que chegou como free agent aí, tá? Ou seja, cara, eu gosto muito desse ataque, muito, muito, muito mesmo. Kenny Pickett tem tudo aí para liderar esse ataque e, sem dúvidas, fazer com que esse ataque seja bem mais produtivo do que no ano passado, que não é muito difícil, né? Foi a pior equipe da liga em touchdowns em situações de red zone. Então, vamos ver se esse ano eles conseguem nesse próximo passo e realmente começar. Como vocês podem ver aqui, cara, o Pat, que para mim é um talent top 10 da NFL já, entra apenas no seu 3º ano na NFL, Kenny tá no seu 2º ano, Najee entrando no seu 3º ano, George Pickens no seu 2º ano. Então, assim, é realmente um ataque muito novo e que ia levar tempo, tá? Para começar a funcionar, mas eu acho que vai começar a funcionar esse ano realmente, tá? Defensivamente é uma defesa top 5 no papel, ao meu ver. TJ Watt, dispensa comentários. Por falar em TJ Watt, separei aqui duas coisinhas aqui, duas estatísticas para vocês, que é quando o TJ tá em campo, né? Quando ele tá saudável jogando e quando ele não tá em campo, né? Eu acho que como torcedor do Steelers, eu estou muito por dentro do fator TJ Watt. Eu acho que muitas pessoas não estão tão ligadas assim no seu impacto, realmente, no seu impacto na equipe.
Quando ele não tá em campo, como foi o caso do ano passado, ele se machucou logo na semana 1, e aí, cara, ele não perdeu toda a temporada, mas quando ele não joga, o Steelers está 1-10, tá? 1-10, sem o TJ, o que é péssimo, né? Quando o TJ joga, a campanha é excelente. É excelente. Com base nesse aproveitamento aqui, é como se ele em campo, tá? É como se fosse esperado que o Steelers vencesse 12 jogos na temporada. É um super jogador, tá? Quando ele tá em campo, o Steelers aí é completamente diferente, tá? Defensivamente, do que comparado quando ele não tá em campo. É um jogador super dominante que venceu o prêmio de jogador defensivo do ano 2 anos atrás. É uma super defesa liderada pelo TJ. Cam Hayward, pro bowler aí, um baita defensive tackle. Recrutaram o Keenan Benton, que para uma posição que o Steelers não vem tendo tanto sucesso nos tackle aí. Quem sabe ele vai conseguir mudar isso na equipe, vai ser realmente uma força no meio da linha defensiva. E a secundária também melhorou muito, tá? Pegaram o Joey Porter Jr. De Penn State, basicamente na primeira rodada. Aqui está como segunda rodada, porque ele foi a escolha número 32, né? Porque a gente sabe que o Dolphins perdeu a sua escolha de draft nesse ano, então foram 31 jogadores na primeira rodada. E o Joey Porter foi a escolha de número 32ª, tá? Então é basicamente jogador de primeira rodada. Não sei se chega para ser titular de imediato, né? A gente tem dois bons aqui, corners, Patrick Peterson, que assinou com a equipe no Free Agency, e o Levi Wallace, que chegou no ano passado na equipe de Buffalo e mandou muito bem. E, obviamente, o Minkah Fitzpatrick, que, ao meu ver, é o melhor safety da NFL, top 3 defensive backs da liga, na minha opinião, tá? Vamos simular aqui, tá? A temporada do Steelers de cara. Tá? De cara, realmente, assim, se você for olhar nas casas de apostas agora, a linha para esse jogo tá mais 2 pro Steelers, tá? O Steelers joga em casa na semana 1 desde semana 14, é uma equipe que tende a começar a NFL, cara, muito bem. Muito bem, eles começam a temporada regular super bem, super bem. Beleza que a pré-temporada não fala muita coisa, mas vocês viram, assim, sem dúvidas foi disparadamente a equipe mais dominante nessa pré-temporada. Parecia que estava jogando contra equipes de high school, tá? Contra o próprio Bills, na semana 2 da pré-temporada, eles dominaram no primeiro quarto, né? Quando os titulares jogam. Contra o Falcons, na semana 3 foi 24-0. Então, assim, os Steelers, cara, em setembro é bizarro. Há 2 anos atrás, começaram a temporada em Buffalo e venceram. E ano passado foi contra o Bengals, semana 1, em Cincinnati, e venceram. Então, desde 2014, o Steelers não joga em casa, sempre jogou fora de casa na semana 1. E agora, cara, 49ers, a gente não sabe muito o que esperar do Brock Purdy, né, com relação à sua lesão. Beleza que ele tá saudável, tá treinando no training camp, mas ainda assim, é um super pass rush que ele vai enfrentar. Então, assim, vai ser muito interessante observar esse retorno do Brock Purdy, cara, mas realmente estou esperando aqui uma vitória dos Steelers, tá? E a mesma coisa aqui, o jogo de segunda-feira contra o Cleveland Browns, uma equipe que historicamente os Steelers têm um domínio gigantesco, o domínio dos Steelers contra o Browns. É uma equipe que sempre começa mal, é difícil você esperar uma coisa super diferente, principalmente jogando um jogo de horário nobre no Acrisure Stadium contra uma equipe que eles sempre vão mal, né? Então, assim, lembrando que esses 2 jogos aqui, eu vou estar no estádio, tá? Então, aqui embaixo tá meu Instagram, @FabioGuilhermeTipster. Segue lá no Instagram, que, pô, vai ter muitos vídeos. Eu acho que eu vou conseguir gravar algumas coisas para postar aqui também, mas de qualquer maneira, segue no Instagram. Esses 2 jogos aqui eu vou estar lá em Pittsburgh para acompanhar diretamente do estádio. E eu realmente espero 2 vitórias dos Steelers, tá? Primeiro porque, como eu falei para vocês, o Steelers ganhou do Bills, o Steelers ganhou do Bengals, nos 2 últimos anos. E assim, vendo a situação do Bills e do Bengals nesses anos que eu citei, eu acredito que eles chegavam bem mais fortes do que o 49ers nesse momento. Uma das principais equipes da Conferência Nacional, mas de qualquer maneira, cara, eu realmente espero aqui uma vitória dos Steelers contra o 49ers, fechou? Raiders, uma equipe completamente funcional no momento, não tenho o que esperar, não sei o que esperar do Jimmy G lá. A defesa é péssima do Raiders, tá? Não sei se o fator casa contra o Raiders aqui pesa tanto, porque o Steelers é uma equipe, se não for a equipe que mais leva torcedores em viagens, é uma das equipes top 3. Sempre a gente vê aí, se não 50-50, cara, às vezes até mais torcedores do Steelers do que do time mandante. Então, não sei se esse fator casa aqui pesa tanto pro Raiders. Num duelo que, num estádio neutro, o Steelers pra mim teria uma linha de handicap de -6, saca? Então aqui eu acredito que o Steelers vence esse jogo. Mesma coisa aqui, tá? Contra o Houston Texans. O Steelers é uma equipe que também, historicamente, vai super bem contra o Ravens. A gente viu ele jogando contra o Ravens ano passado, em dezembro, e o Kenny Pickett conseguindo vencer. Ano passado, o Pickett, ele se machucou contra o Ravens na semana, no primeiro quarto, tá? No jogo que eles jogaram em Pittsburgh. E aí o Trubisky entrou e foi super mal, né? 3 receptações, se eu não me engano.
foi péssimo, e mesmo com, tipo assim, eu acho que o Steelers perdeu em turnovers por 3 ou 4-0, e ainda assim o Steelers perdeu, acho que por 3 pontos, se não me engano, uma coisa assim, por uma posse de bola. Então assim, eu poderia vir aqui e colocar o Steelers para vencer esse jogo antes de uma bye week, né, ou seja, o Steelers deve dar 150%, sabendo que vai descansar na semana seguinte, mas vamos dar o benefício da dúvida e vamos colocar Baltimore aqui, e eles ficando 4-1 antes da folga, tá? Depois de folgar, 14 dias, né? Rams, situação caótica lá na equipe, a defesa, tirando o Aaron Donald, é péssima. O ataque também tem algumas boas peças, mas realmente espero a vitória dos Steelers aqui. Eu acho que eu coloquei vitória do Jaguars aqui, né? Eu vindo de dias a mais de descanso e preparação. Vamos manter esse Jaguars aqui vencendo contra os Steelers. Eu acredito que os Steelers vencem em casa, tá? Tanto quanto contra o Titans. Eles já venceram recentemente, acho que há 2 anos atrás, contra o Tennessee. No último jogo que eles se enfrentaram. Na verdade, eu acho que eles se enfrentaram, cara, 2 vezes nos últimos 3 anos. Uma em Pittsburgh e uma em Tennessee. E nas 2 o Steelers venceu. E esse ano, acho que de todos esses encontros que eles tiveram recentemente, o Steelers está bem mais forte do que nesses jogos. E o Titans está pior, tá? O Steelers nesses jogos conseguiu lidar muito bem com o fator Derrick Henry. Eu acho que em casa aqui eles conseguem lidar da situação. O Steelers é uma equipe que costuma perder jogos seguidos em casa. Esse jogo é no horário nobre, enfim. O Steelers tem toda uma campanha excelente em horários nobres. Vê esse aqui contra o Titans. O mesmo eu digo aqui desse jogo contra o Packers, tá? Como vai jogar na quinta-feira, vai ter um tempo a mais de descanso e preparação. E o mesmo benefício da dúvida que eu dei aqui pro Jaguars, né? Com esse descansozinho, eu vou dar aqui o Steelers jogando em casa. Um super jogo aí. Obviamente o Packers não tá tão forte quanto anos anteriores, mas um jogo historicamente bem interessante. Steelers e Browns, eu vou dar a vitória para os Steelers aqui. Bengals e Steelers em Cincinnati. O Bengals vindo aí vai jogar na quinta-feira, né, na semana anterior. Então vem com essa mini bye week. Vamos dar a vitória aqui para o Bengals. Cardinals e Steelers. A gente viu essa ofensiva do Cardinals caótica. Recentemente, agora na pré-temporada, eles trocaram vários titulares por escolha de draft. Então, assim, eles meio que aceitaram que esse ano vai ser um fiasco e, quem sabe, podem conseguir um jogador numa posição alta no draft, quem sabe o Caleb Williams, o quarterback de USC. De qualquer maneira, Steelers em casa, depois de aí, algumas semanas de jogar em casa, né, e vindo de derrota para o Bengals, vence o Cardinals. E eu também acredito que vence o Patriots, um jogo de horário nobre. O Steelers esse ano é mais forte que o Patriots. E aí, jogando na quinta-feira, eles têm essa folguinha aqui. Eles venceram, né, o Colts em Indianapolis no ano passado, um jogo que eu tava lá, e foi um baita domínio do Steelers, apesar do placar mostrar um jogo relativamente acirrado, não foi nada acirrado, foi um domínio desde o primeiro quarto. Então eu acho que o Steelers vindo com esse tempinho a mais de descanso e preparação por ter jogado na quinta-feira, acredito que o Steelers vence aqui. Vamos dar o benefício da dúvida aqui, tá? Botar uma vitóriazinha do Bengals aqui. Eles venceram em Pittsburgh no ano passado quando jogaram lá. Acredito que o Bengals tem boa chance aí de varrer essa série contra o Steelers, porque tem o primeiro jogo em Cincinnati, eles vêm dessa mini folga aqui, e aqui, né, em Pittsburgh, quando as coisas meio que se equilibram um pouco mais, a gente sabe que o Bengals ainda assim é uma equipe que é muito forte. É muito forte, principalmente quando chega dezembro ali, né? É uma equipe fortíssima. Steelers e Seahawks. Vamos dar essa vitória para os Seahawks. O Steelers precisa viajar os Estados Unidos inteiro e jogar num estádio dificílimo. E aqui, cara, o Steelers venceu ano passado com o Kenny Pickett em Baltimore. Eu acredito que eles não vão perder 2 jogos contra Baltimore esse ano. Né? Eu acredito que isso não acontece. Se eles perderem aqui, eu acredito que eles vencem aqui. Eu não vejo eles perdendo 2 jogos contra Baltimore esse ano. Então vamos botar os Steelers vencendo aqui. Né? Eles venceram ano passado contra o Ravens e Baltimore. E desta maneira, a gente tem o Steelers com uma campanha de 12-5. Novamente, a linha é 8.5. É muito, muito, muito baixo. Sei lá, o Steelers começa mal aqui, perde para o 49ers. Não sei o que acontece. O Steelers perde em Cleveland. Deixa eu ver mais uma equipe. Patriots, tá? Sei lá. A campanha ainda é 9-8, tá? Ainda bateria o over, tá? Então, assim, numa das piores hipóteses, eu acho que o Steelers ainda consegue bater esse over. Lembrando, tá? Sempre que a gente tá numa situação aqui que tá todo mundo saudável. Tá todo mundo saudável, tá todo mundo jogando, ninguém se machucou, o Kenny Pickett tá lá lindamente no pocket, tá super saudável. Então, assim, a gente tá considerando que tá tudo, né, saudável. Coisas que realmente não dá para prever, como o caso de lesões. Então, cara, 12-5 pra mim é completamente real. É uma possibilidade real. Na divisão vai ficar 3-3, não é como se dominassem a divisão, não é isso, saca? Mas tem uma boa chance aqui de ficar 12-5. Ficar 6-3 em casa, 6-2 fora. O Steelers, só para todo mundo lembrar, tá? Que o Mike Tomlin, ele nunca teve, em todos esses anos na franquia, uma campanha negativa. Sei lá quantos anos são, sei lá,
18 anos já do Mike Tomlin em Pittsburgh, vai fazer 20 anos aí, e ele nunca teve uma campanha negativa na equipe. Então, para você apostar no under, você vai estar apostando também contra o Mike Tomlin, tá? Só para lembrar isso, que se eles ficarem com no máximo 8 vitórias, a campanha seria negativa, seria 8-9. É uma linha baixa, é uma linha que eu gosto bastante para apostar no over. É uma equipe que historicamente sempre bate o over nessas projeções de pré-temporada, de off-season. Então, Jaguars e Steelers, tá? Fechando nossa lista, Detroit Lions, uma equipe que está cotada para ser campeã da divisão, deve ser norte. Antes de mais nada, eu vou mostrar a linha deles aqui na Pinnacle, tá? 9.5, né? Então aqui nosso over é para que o Lions tenha pelo menos 10 vitórias, que eu acho completamente possível. Lions melhorou muito, como eu falei para vocês. Trouxeram o Marvin Jones, o Amon-Ra St. Brown, ele é excelente, um dos wide receivers mais underrated da NFL. Josh Reynolds não é um super recebedor, mas ele entra aqui como recebedor número 4, porque o Jameson Williams está suspenso, mas ele vai voltar na semana 7, né? Se eu não me engano. A suspensão dele é de 6 jogos, porque ele estava envolvido com apostas, tá? Então, Jameson Williams voltando, um super recebedor de Alabama. Eu acredito que o trio vai ser ele, o Amon-Ra e o Marvin Jones. Um super corpo de recebedores que teve a adição aí também do Sam Laporta, um tight end aí que chega meio que para suprir o buraco que ficou depois da saída do T.J. Hockenson pro Vikings, né? Que foi trocado na metade do ano passado, um tight end que tinha uma participação muito interessante nesse ataque. Depois que ele saiu, meio que perdeu a posição do tight end, meio que perdeu muita força no jogo aéreo do Lions, tá? Jared Goff, gosto bastante. Temos um novo backfield, tá? Jahmyr Gibbs, de Alabama. David Montgomery tentando aí ressuscitar um pouco a sua carreira depois de anos fracos aí em Chicago nos últimos anos. Fechou? Então eu gosto muito desse ataque, uma linha ofensiva muito boa, como vocês podem ver aqui. Taylor Decker, escolha de primeira rodada. Frank Ragnow, center, escolha de primeira rodada. Penei Sewell também, que é hoje mostrado por muitos o melhor right tackle da NFL. Então assim, uma linha ofensiva excelente. Um baita running back no Jahmyr Gibbs, tem muito potencial de jogador. Jared Goff, um quarterback muito bom, eu gosto muito. E um baita corpo de recebedores, um ataque excelente. A defesa, eles pegaram o Jack Campbell no fim, não foi no fim, né? Mas foi na segunda metade do draft já. Um linebacker de Iowa que não era muito visado, mas Lions viu alguma coisa nesse cara e estão apostando muita coisa em cima dele. Obviamente conhecia, estava ali para ser um dos 40 primeiros recrutados, 50 primeiros recrutados, mas ninguém esperava que ele fosse cair aqui na primeira rodada. Detroit aparentemente viu alguma coisa aqui, apostaram nele e vai ser interessante observar como ele vai se sair esse ano. A gente tem o Aidan Hutchinson no seu segundo ano, ele teve muito impacto no ano passado, mas realmente a transformação do Lions veio aqui, tá? Na secundária, porque eles realmente investiram muito. Tem o CJ Gardner-Johnson, que estava na campanha do Eagles no ano passado, Cam Sutton, que teve um crescimento gigantesco no Steelers nos últimos anos e assinou com a equipe no free agency esse ano. Tracy Walker é um bom jogador, não é nada demais, mas é um bom jogador. E o Kirby Joseph também, que vem aparecendo muito bem nessa defesa do Detroit, tá? Ele era novato ano passado, chega para o seu segundo ano, então é um time, cara, que eu tô muita expectativa, não só eu, né? É um dos times que tem mais hype esse ano nessa off-season, porque realmente eles estão num crescimento exponencial, enquanto que os rivais estão em declínio, tá? É uma situação meio que parecida com Jacksonville. Então vamos simular aqui a temporada do Detroit Lions. Vamos dar essa vitória aqui pro Chiefs, tá? Jogo em casa, quinta-feira, semana 1, a equipe vai estar vindo de uma vitória no Super Bowl. Vamos dar essa vitória aqui pro Chiefs, apesar de eu achar que é um jogo bem mais acirrado do que as casas vêm colocando. Joga na quinta-feira, depois só no domingo, na semana 2, ou seja, eles têm um tempo a mais de descanso aqui em comparação com o Seattle. E eu acredito que eles devem vencer sua estreia em casa na temporada e também vencem o Falcons. A gente pode olhar esse jogo aqui, Lions e Falcons, e pode falar, pô, que jogo entre dois times fracos e tal, porque até anos atrás, 2, 3 anos atrás, era realmente isso. Mas hoje, cara, tem uma diferença gigantesca entre esses dois times aqui e Lions deve vencer esse jogo aí tranquilamente, tá? Vence esse jogo aqui em Green Bay. A gente viu eles conseguindo vencer na semana... Acho que foi na semana 18 no ano passado, né? Packers precisava vencer para ter chances de playoffs, enquanto que o Lions já estava eliminado na situação. E o Lions foi lá e venceu contra Aaron Rodgers, um jogo de horário nobre. E esse ano, cara, o Lions está melhor que o ano passado e o Packers definitivamente está pior que no ano passado. Vamos com a vitória aqui do Lions. E aí, um jogo de quinta-feira, Lions com mais uma mini bye week. Como vocês podem ver, cara, o Lions tem realmente
algumas bye weeks aqui, ou então mini bye weeks aqui, e eu acho que eles vencem aqui também, tá? Contra o Carolina Panthers em casa. Tampa Bay, não sei se ameaça o Lions dessa maneira, assim mesmo, jogando em casa. Aqui a gente tem um jogo muito interessante, Ravens e Lions. Eu acho que o fator Lamar Jackson é um matchup perigoso, tá? Para a defesa de Detroit. Tem as equipes que lidam muito bem com o Lamar Jackson, é o caso do Steelers, por exemplo, que eu citei, o Jaguars também, mas o Lions, no papel, não é uma equipe que me agrada tanto assim. E aqui eles vencem em casa contra o Raiders antes de sua folga, tá? Lions e Chargers, o Lions vindo de folga, eu dou essa vitória aqui pro Lions, tá? Lions em casa contra o Bears, dou essa vitória pro Lions tranquilamente, e a mesma coisa em casa contra o Packers, né? 2 jogos seguidos. A gente sabe também que vale se destacar que equipes que jogam partidas seguidas em casa têm um aproveitamento muito bom, tá? Se você aposta na NFL, fique sempre de olho nisso, tá? Porque, obviamente, tem o conforto, você não precisa estar viajando, tá ali treinando em casa, jogando em casa. Então, fiquem sempre de olho nisso, tá? Então, vence aqui. É o mesmo caso, por exemplo, daqui, tá? Jogos seguidos em casa, as equipes tendem a ir muito bem nesse segundo jogo. E aí o Lions está vindo aqui de uma mini folguinha, porque vai jogar na quinta-feira aqui contra o Packers. Eu acredito que eles vencem esse jogo aqui. Para não dizer que o Lions vai varrer a divisão, né? O Bears vindo de 10 dias aqui de descanso. Vamos dar essa vitória aqui pro Bears, sei lá o que acontece, né? Um dia mal do Goff, jogando fora de casa e o Bears vencem. Jogos no sábado sempre tem um aproveitamento muito bom pro mandante. Vamos dar essa vitória aqui pro Lions. Nessa situação aqui, onde o Lions vai estar na semana 13, 14, 15, 16, 17, 18, só com 2 jogos em casa, muita atenção no Lions, porque eles vão querer capitalizar nesses jogos em casa, tá? Então, antes de mais nada, eu vou dar essas vitórias aqui. Eu acredito que o Vikings é um time pior que no ano passado, e a gente viu o trabalho que o Lions deu pro Vikings no ano passado, mesmo com o Vikings com uma equipe bem superior ao que eles vão ter esse ano, né? Principalmente a defesa. Então, vamos dar essa vitória aqui do Cowboys, jogando em casa, no sábado. Para não dizer também que vai ficar 5-1 na divisão, vamos dar essa vitória aqui pro Vikings. De qualquer maneira, a campanha é 12-5, né? Lembrando que a linha aqui é de 9.5, né? Jogos aqui que o Lions pode vencer tranquilamente contra o Vikings, contra o Bears, tá? Jogos que, ao meu ver, talvez o Lions até entre como favorito nesses 2 jogos aqui. Então, saca? Quem sabe aí os astros se alinham aí, o time fica 14-3 de qualquer maneira. Vamos colocar essas vitórias aqui para os rivais. E a campanha ainda é excelente, tá? Sei lá o que acontece, o Packers vence aqui na quinta-feira em casa e também o Chargers vence aqui em casa, mesmo com o time vindo de folga, tá? A campanha ainda é de 10-7 e ainda bateria o over, tá? Então, pessoal, Lions, Jaguars e Steelers aí, eu acredito que são 3 equipes que devem vir para bater o over, tá? Realmente acredito. O calendário ajuda, os elencos melhoraram muito nessa off-season e, obviamente, as linhas aqui estão muito boas. As linhas estão realmente muito boas. Estão relativamente baixas aí. Então aqui por Steelers, cara, como eu falei, você vai estar apostando contra um recorde aí que o Mike Tomlin tem de quase 20 anos, de nunca ter uma campanha negativa. Se bater o under aqui, ele vai ter essa campanha negativa. Jaguars está numa divisão muito tranquila, muito tranquila. Então a chance deles já somarem aí 5, 6 jogos na divisão é muito grande. E obviamente tem os jogos em Londres contra o Bills, como eu falei para vocês. Muita chance deles baterem esse over aqui, e o mesmo do Lions aqui, como a gente viu agora, tá? Me segue nas redes sociais, @FabioGuilhermeTipster, deixa aí o seu comentário, diz o que você acha, tá, dessas linhas aqui, dessas 3 equipes que citei, e diz também, falha na Pinnacle, confere outras linhas aqui, tá? E quem sabe tem alguma que você gosta bastante, que você pode alertar pra gente aí. Sem dúvidas tem. Tem outras equipes aqui que eu gosto bastante, tá? Outras equipes que, sem dúvida, me agradam e que, inclusive, eu mandei lá no meu Telegram, tá? Tem outras linhas aqui que eu mandei no meu Telegram. Cria sua conta na Pinnacle, faça parte, tá? Do nosso broker desse ano na VegaBets. Os 2 links estão aqui embaixo na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever, tá? Comenta, se inscreve, deixa o like. Estamos crescendo aqui no YouTube aos poucos, vou começar a postar mais conteúdo, principalmente durante a temporada regular, não só da NFL, NHL, esportes, então vem muita coisa boa aí. Deixa o like, comenta, se inscreve e tamo junto.